Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da sua vida de maneira prática, com base no mundo real, no mundo em que vivemos, especialmente no mundo pós-pandemia. E no vídeo de hoje eu quero tentar resolver a seguinte questão. Com a chegada da pandemia, muitas relações amorosas entraram em crise? Ou com a pandemia, muitas crises nas relações amorosas foram reveladas? Ou seja, já estavam lá no cotidiano dos casais, mas em função de uma vida agitada, estressante, onde o tempo passava muito rápido, as pessoas não percebiam que, junto com o tempo, as suas vidas também estavam passando. Na pandemia, o clima que já era repleto de tensões, medos e ansiedades trouxe à tona todos aqueles conflitos que já existiam. Mesmo morando embaixo do mesmo teto, muitos casais se afastaram, deixaram de conversar. A distância entre a sala de estar e o quarto era imensa e separava uma pessoa da outra. Muitas vezes essas interações eram somente através do celular, dentro da própria casa. De ambos os lados, a ansiedade reinava, preocupada com um amanhã totalmente incerto. Tudo estava baseado em controlar a vida do outro, no medo da reação do outro e do mundo lá fora. E o que falta nas relações amorosas? O que não foi compreendido pelos casais? O que eles deixaram de fazer? Como o medo e a ansiedade podem destruir um relacionamento? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo, pois eu tenho recebido cada vez mais no consultório queixas de casais que sofrem com medo e com ansiedade nos seus casamentos. Vem comigo sentir essas emoções e descobrir como o amor é algo construído. A maioria das pessoas ainda acredita que o amor é perfeito, que ele é incondicional. Acredita que fomos feitos um para o outro. Mas eu sinto dizer que o amor não é perfeito. Para viver o amor existem muitas condições a serem cumpridas por ambos os lados. Ninguém nasceu predestinado a amar uma determinada pessoa. O amor é uma construção que deve ser compartilhada pelos amantes. E essa construção ela deve ser compartilhada rumo ao desejo e ao projeto de cada um. Mas é necessário que nessa jornada exista pelo menos um projeto e um desejo em comum. Na nossa cultura, é esperado que uma mãe e um pai amem seus filhos, que os casais amem um ao outro sem pedir nada em troca. Mas na prática, isso não funciona bem assim. O amor é um sentimento e ele não é dado a priori. É construído tijolo sobre tijolo. E cada tijolo representa uma emoção. E para entender como é essa construção, você precisa diferenciar a emoção de sentimento. As emoções são um conjunto de ações agudas e passageiras. Não paramos para pensar no momento em que expressamos uma emoção, seja de nojo, de raiva, alegria, tristeza ou medo. Ela se manifesta instantaneamente. Diante dessas emoções, não conseguimos disfarçar as nossas expressões. O nosso próprio corpo revela o que estamos sentindo. As emoções vão e vêm. Não somos nem felizes e nem tristes o tempo todo. As emoções dão origem aos sentimentos. E para diferenciá-los, eu vou ilustrar essa explicação com um relato de uma paciente que eu atendi há uns 5 anos atrás e que me descreveu como conheceu o seu futuro esposo. Vou fazer uma breve adaptação para não revelar identidades, mesmo já tendo passado mais de 20 anos desse acontecimento. Ela relatou que foi em uma festa de aniversário de 15 anos. E ao chegar foi surpreendida com uma pessoa bêbada, que esbarrou nela, virou um copo de vinho e vomitou no vestido dela. Um vestido que ela havia especialmente comprado para aquela ocasião. Agora, pensa no estrago. Pense na raiva e no nojo que tomou conta dela. Mas logo no momento seguinte, um rapaz afastou o bêbado e ofereceu ajuda. Inclusive ofereceu ajuda de levá-la de volta para casa. Obviamente, ela aceitou. Foi em casa, trocou de roupa e voltou com ele. Esse rapaz
Já era o seu amigo fazia uns 10 anos, mas naquela noite ela percebeu nele um cuidado, um carinho, uma ternura que nunca havia notado. A partir daquela noite, eles passaram a ter encontros, muitos encontros. E nesses encontros, ela se divertia muito. Eles jantavam juntos, ouviam música e gostavam de andar na areia da praia em noites de lua cheia, só para ficar falando da vida. O rapaz bêbado, naquela noite do aniversário, provocou nela uma reação instantânea de raiva e de nojo, que são emoções intensas, mas são emoções passageiras. Já o outro rapaz, o seu amigo de 10 anos, também despertou nela emoções, mas eram outras emoções. E essas outras emoções foram se repetindo. Eram emoções de felicidade, surpresas positivas, momentos de prazer. Era segurança e paz. Com o passar do tempo, eles foram somando emoções positivas a mais emoções positivas e construíram juntos um sentimento muito conhecido pelos seres humanos: o amor. Sentimentos levam tempo para serem construídos e eles são muito fortes e muito duradouros quando são consolidados. Aos poucos, nós vamos colocando na balança dos afetos várias emoções positivas, mas tudo é uma questão de equilíbrio. Para amar, você deverá somar uma série de emoções positivas. E por outro lado, se a balança das emoções começar a pesar mais para o lado negativo, com o acúmulo de emoções de medo, ansiedades patológicas, tristezas, entre outras, o sentimento de amor vai perdendo a sua força e ele acabará. Não podemos escolher quando e onde um bêbado vai esbarrar na gente em uma festa de aniversário de 15 anos. Também não podemos parar o tempo para refletir sobre qual emoção vamos sentir em uma determinada situação. Se será de alegria ou se será uma emoção de raiva. Mas podemos escolher como vamos lidar com isso dali para frente. Nessa história, o que eu não falei é que esses dois amigos também estudaram juntos durante 4 anos. Que ambos eram apaixonados pelo cinema e que ambos tinham em comum vontades de construir uma família e morar perto da praia. Esses amigos se casaram e seguiram juntos por 20 anos. Quando eu atendi ela, o casamento havia recém terminado. Mas essa é outra história. Então, vamos voltar para o tema de hoje. Em um relacionamento amoroso, se uma das partes sofre com ansiedade, a outra, em geral, faz pouco caso desse sofrimento. Na maior parte das vezes, essa atitude acaba gerando um ambiente ainda mais difícil. Quem sofre com ansiedade vive com dores e prejuízos enormes. E isso reflete diretamente no relacionamento. Para sair desse sofrimento, a pessoa precisará conhecer a ansiedade e, principalmente, conhecer a si própria. Deverá saber quais são as origens e os gatilhos que disparam essa ansiedade para poder modificar a sua realidade, construindo outras possibilidades. Para manter ou recuperar um relacionamento, é necessário saber se as paredes que sustentam esse relacionamento possuem mais emoções positivas do que emoções negativas. A ansiedade também é uma emoção e, portanto, não conseguimos ligar ou desligar ela. É uma reação natural, presente em todos nós. Ela nos alerta sempre que estamos diante de uma ameaça futura, seja real ou seja uma ameaça imaginária. Nos relacionamentos amorosos, sofremos por antecipação com crises de ansiedade intensas por ciúmes e vamos desenhando um mundo repleto de incertezas, cheios de ameaças. Acabamos esquecendo de olhar para o outro como ele realmente é e passamos a exigir que a outra pessoa seja exatamente do jeito que nós desejamos. Nos tornamos intolerantes e não aceitamos o fato de que somos seres falíveis, imperfeitos e não podemos vencer sempre. Nem podemos controlar tudo e a todos. Estamos em uma luta permanente contra aquilo que nos rouba a segurança, a paz e a tranquilidade. Neste campo de batalha, o nosso inimigo não é a ansiedade, e sim a forma como lidamos com as ameaças. E num relacionamento amoroso, se o outro não estiver disposto a se somar nessa batalha,
a balança vai ficar desequilibrada para o lado negativo e o amor vai perdendo a sua força. Se num relacionamento o sentimento de insegurança diante do que vai acontecer é constante, se as emoções negativas vão se somando, elas acabam destruindo rapidamente tudo aquilo que levou anos para ser construído. Vivendo embaixo do mesmo teto, em um clima de ansiedade e de medo, o ciúme, sentimentos de posse, solidão, brigas por motivos fúteis, distorções na forma de se comunicar, entre outras situações, passam a fazer parte da rotina. Quando um casal sofre emocionalmente, os demais perfis da vida ficam comprometidos, seja na profissão, com filhos, familiares ou amigos. Então, se faz necessário estabelecer novas relações familiares, superando esses impasses. Mas para isso é importante saber como se constitui uma relação amorosa. A primeira coisa que precisa ficar clara é que escolhemos voluntariamente viver com alguém. E a partir dessa escolha é que podemos construir dia a dia um sentimento de amor. Somos seres coletivos. Precisamos do outro para validar quem somos. Eu me torno quem realmente sou a partir do olhar do outro. Em termos práticos, quem é você? Como você se veste e como você se comporta? Imagine que um domingo qualquer você ainda está na sua cama e são 7 horas da manhã. Eis que alguém toca a campainha. O que você faz? Levanta do jeito que está aí e vai atender? Ou minimamente se preocupa com o olhar da outra pessoa que está atrás da porta e vai se arrumar? Vai arrumar o cabelo, lavar o rosto, trocar de roupa. Enfim, você vai se modificar? Precisamos do outro para poder esculpir aquilo que somos. Num relacionamento a dois, isso fica ainda mais evidente. Eu vou para a academia malhar e cuido da minha alimentação e não faço isso somente por uma questão de saúde. Faço isso também para que a minha companheira ou o meu companheiro passem a me notar. E eu espero que, além de me notar, também manifeste isso me elogiando, me desejando. Quando o outro me nota e diz o quão belo, perfeito, maravilhoso eu sou, mais eu gosto daquela pessoa. Mas perceba que eu gosto da outra pessoa justamente porque ela confirma que eu sou o cara. Então eu passo a gostar de mim a partir do olhar do outro. Quando perdemos alguém, é como se faltasse parte daquilo que somos. É como se arrancasse a minha certeza de que eu era belo e perfeito. Quando um relacionamento termina, ficamos para baixo porque é arrancada da nossa existência tudo aquilo que somente o outro podia me oferecer. Por outro lado, se eu cuido muito de mim, corro o risco de não ser compreendido. Aquela pessoa que convive comigo pode achar que o meu autocuidado, que a minha alegria extrema, que o meu sucesso é motivado para agradar outra pessoa. Aí nascem muitos sintomas de ciúmes e até mesmo de inveja. Muitas vezes as pessoas olham para o lado errado da crise no casamento. Nem sempre o problema está na crise em si. Nem sempre o problema está no ciúme exagerado, na necessidade de controlar o outro, na falta de liberdade ou na falta de dinheiro. A maior parte dos conflitos amorosos está na falta de apoio e compreensão dos objetivos e projetos individuais, na construção dos objetivos e dos projetos em comum. Ou seja, aquilo que cada um deseja para si e aquilo que ambos desejam para o casal. Dois outros fatores de enorme relevância a serem considerados antes de dividir a vida com uma outra pessoa está ligada à relação com que cada um tem com o seu passado e também o que esperam e planejam para o seu futuro. As histórias passadas podem ser muito diferentes entre um casal e isso não vai afastá-los. Mas é fundamental que essa trajetória vivida seja compartilhada, para que ambos possam compreender as alegrias e as tristezas de cada um, compreender o seu jeito de ser e a sua personalidade. As histórias passadas da vida de duas pessoas que resolvem viver juntas podem ser muito diferentes uma das outras. Mas, por outro lado, em relação ao futuro, isso não pode acontecer. Um casal deve ter uma direção em comum para seguir,
rumo ao amanhã. Se as expectativas de vida levam um para o norte e o outro para o sul, vamos ter um conflito. Ou alguém vai ter que abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos e dos seus projetos. Não nascemos um para o outro, nem nascemos predestinados, ou com alguma espécie de vocação ou com algum dom inato. Vamos vivendo no mundo, nos relacionando com as pessoas, com as coisas e com os acontecimentos. E nessa relação, vamos nos transformando. Na relação com o mundo, à nossa volta, vamos somando cada acontecimento, cada instante, instante a instante, até que nos tornamos quem realmente somos. Mas continuamos vivos e isso significa que os fenômenos à nossa volta continuam acontecendo. Eles também continuam nos modificando. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar, para que você possa entender por que tanta gente reclama que depois do casamento ele ou ela mudaram tanto, já não são mais os mesmos. No auge da pandemia do Covid, eu atendi um casal que estava passando por uma crise. Eu vou adaptar o relato do casal em questão para que fique impossível qualquer tipo de identificação. Eles casaram no ano de 2000, antes de concluírem a universidade, onde eles se conheceram. João era de uma família humilde, natural do sertão da Bahia, e Maria de uma família de classe média, natural da cidade de São Paulo. Antes do casamento, eles tinham planos, sonhos, desejos e projetos. Alguns desses sonhos, desejos e projetos eram incomuns, outros não. Entre os projetos em comum, eles queriam ter 2 filhos, uma casa na praia e uma vida financeiramente estável. Dedicaram 20 anos para conquistar esses objetivos e eles alcançaram com êxito. Hoje eles possuem um casal de gêmeos e moram na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em frente ao mar. O João é advogado e Maria é professora universitária. Mas o casal não entende porque vivem o tempo todo em conflito. Um reclama do outro. Dizem que não se reconhecem mais. Ao longo de 20 anos de casamento, eles compartilharam desejos e projetos em comum. Mas eles esqueceram que cada um também tinha os seus próprios desejos. João sempre planejou voltar para sua cidade natal, no interior da Bahia, e montar um escritório de advocacia. E Maria, desde adolescente, sempre desejou ir morar na Europa. Os anos passaram e ambos se modificaram. João agora se dedica ao seu escritório, que é muito bem conceituado e planeja ficar no Rio de Janeiro. Ele não quer mais voltar para a Bahia. Na sua jornada, ao longo dos anos, ele modificou os seus planos e, com isso, ele modificou a si próprio. Ele não é mais a mesma pessoa que Maria conhecera na faculdade. Nem mesmo os planos de futuro são iguais. Hoje ele deseja abrir um segundo escritório em São Paulo, para onde ele viaja 4 vezes por semana. Por outro lado, Maria mergulhou no mundo da academia. Ela quer fazer o seu pós-doutorado na Espanha, onde ela foi professora convidada em uma conceituada universidade. Tudo aquilo que eles tinham em comum entre si já foi alcançado. E agora tudo que unia eles não era mais suficiente. Os projetos e desejos atuais os levavam para lugares completamente diferentes. Eles reclamam que mudaram, que não conversam mais, se queixam que quase nunca se encontram. Seus filhos sofrem com a ausência de ambos e eles não sabem mais o que fazer. Esse é um bom exemplo para demonstrar que projetos em comum aproximam pessoas, mas projetos individuais podem afetar diretamente o projeto coletivo de um casal. Ao longo da vida, vamos nos modificando, mudando nossos valores, nossos desejos, projetos e os nossos sonhos. Grande parte dos sofrimentos da vida 2 surge da dificuldade de compreender que estamos sempre nos modificando. E nessa mudança, aquilo que desejamos ontem não corresponde mais ao que nos tornamos hoje. Também temos dificuldade de saber lidar com os diferentes projetos. Alguns desses projetos são coletivos e outros são individuais e devem permanecer assim. Cabe ao casal encontrar um ponto de equilíbrio, onde possam abrir espaço na sua vida para os seus próprios projetos. João e Maria
passaram os 2 últimos anos em crises de ansiedade, com brigas constantes. Ambos acreditavam que a ansiedade era decorrente do acúmulo do trabalho, que especialmente se acumulou muito durante a pandemia. Mas o que se revelou foi um distanciamento entre eles e entre os seus projetos e desejos. Negligenciar os seus planos para um futuro é o mesmo que apagar a chama que mantinha aceso o casamento. A todo momento, precisamos fazer novas escolhas, pois estamos sempre modificando a nossa história. Estamos sempre em construção. Projetos e objetivos individuais e coletivos modificam-se ao longo do tempo e na medida que vivemos novas experiências. Esse casal precisou reconstruir os seus projetos para poder caber dentro de uma nova realidade. Para eles foi necessário ressignificar o passado, olhar e agir no presente com atitudes concretas e mudar os projetos de futuro, construindo um espaço necessário para ambos. Eles entenderam que decisões e escolhas individuais afetam diretamente o casal, que projetos individuais necessitam do apoio e da compreensão de ambos os lados. Em paralelo a isso, novos projetos e desejos em comum precisam ser elaborados. Dessa forma, ambos voltaram a caminhar em uma única direção. Construir uma nova rede de relações sociais com novos amigos e atividades que agora passam a fazer parte da rotina e do projeto do casal. Com o passar do tempo, é comum as pessoas nas relações amorosas levarem a vida no modo automático. E quando olham para a sua realidade, se conformam dizendo que é assim mesmo, que não tem jeito e que já se acostumaram desse jeito mesmo. Se você está fazendo isso, está cometendo um grande erro. Ao longo das nossas experiências na relação com o mundo, construímos diversas crenças limitadoras que nos fazem duvidar de nós mesmos, da nossa capacidade de mudança. Toda vez que nos propomos a construir algo novo, surge a dúvida. E nos questionamos se de fato aquele novo projeto realmente vai dar certo. Será que vale a pena tentar? E se ficar pior do que já está? Ficamos ansiosos esperando que algo terrível venha a acontecer. E aí não fazemos nada, porque não sabemos quais serão as consequências e não queremos arriscar. Grande parte dos nossos conflitos amorosos estão na vontade insana de querer controlar o outro. Controlar o que o nosso companheiro ou a nossa companheira pensa, o que faz e até a roupa que vai usar, onde vai e com quem vai. Queremos controlar tudo. Num relacionamento, uma pessoa ansiosa sofre muito quando percebe que não está no controle. Para o ansioso, o seu maior desejo é ter o controle absoluto. É querer que as coisas aconteçam do seu jeito e no seu tempo. Tem um vídeo que eu falo sobre como o controle excessivo gera medo e ansiedade. Eu vou deixar o link na descrição. Se você é controlador ou se você é controlado, assista ele depois. Precisamos cada vez mais entender que mudamos o tempo todo. O mundo à nossa volta muda. As pessoas mudam. Então, aceite o fato que os relacionamentos não podem voltar a ser como eram antes. Tudo muda, inclusive a forma como amamos. Se você quiser de verdade, conseguirá mudar. E também vai compreender que o outro também quer mudar. E com o passar do tempo, mudará, querendo ou não, as coisas à sua volta. O relacionamento no qual você escolheu viver. Tudo vai mudar, independente da sua vontade. Se hoje, de alguma forma, você não está satisfeito com a pessoa que se tornou, então você deverá mudar. Mas isso significa que deixará de ser exatamente aquela pessoa que é hoje. Significa que deverá aceitar que, ao longo do tempo, as suas experiências produziram uma nova pessoa, com um novo olhar sobre si mesmo, sobre as pessoas, o mundo e, principalmente, um novo olhar sobre o futuro. Talvez de tanto sofrer, você tenha medo do futuro, pois não quer que ele volte a acontecer com as mesmas coisas que aconteceram no passado. Mas, nessa hora, não esqueça que você não é mais a mesma pessoa de antigamente. Agora você acumula muito mais experiência que o seu eu lá de trás.
Você sabe muito mais do que o seu eu lá de trás sabia. Brigas, gritos, inúmeras discussões desgastam e corroem um relacionamento. Existem casais que passam uma vida inteira brigando, mas seguem juntos, mesmo infelizes e frustrados. Por outro lado, o diálogo, a cordialidade, gentileza entre duas pessoas em um relacionamento torna o convívio menos tenso, pois dialogando dificilmente existirão agressões verbais e muito menos agressões físicas. Mas isso não significa que esses casais tenham um casamento perfeito. Eles também podem viver infelizes e frustrados por uma vida inteira, convivendo dentro de um gentil casamento sem graça, sem emoção, sem realizações, sem tempero, sem gosto. Sabemos que brigar não dá certo, mas sabemos também que na prática o diálogo isoladamente não é a solução. Então, o que você pode fazer? Entenda que o diálogo por si só não resolve, pois ele não é o destino. O diálogo é como se fosse a chave de um veículo. E quem vai realmente te levar para algum lugar, para algum destino, será esse veículo. Mudar um relacionamento amoroso não se faz apenas dialogando. Não se muda com a força do pensamento ou com palavras, mesmo sendo elas, as palavras, fundamentais para qualquer tipo de transformação, para qualquer tipo de mudança. Então, o que realmente é necessário são as nossas ações concretas, porque serão elas que vão realmente operar no mundo concreto. Teoricamente falando, encontramos nas teorias 3 caminhos que você pode seguir rumo às mudanças e ao seu autoconhecimento. O primeiro caminho diz que toda mudança ocorre de dentro para fora, daquilo que nós somos para o mundo. O segundo caminho acredita que mudamos porque vivemos em um mundo que nos pressiona o tempo todo. Então as circunstâncias da vida é que mudam quem nós somos. Esses acreditam que as mudanças vêm de fora para dentro. Eu acredito no terceiro caminho, que defende a ideia que a mudança está na nossa capacidade de fazer a relação entre ambas as coisas, entre o que somos e o mundo em que vivemos, rumo a um futuro que nós desejamos. No consultório, falo para todas as pessoas que eu atendo que não vai adiantar fazer psicoterapia, muito menos tomar medicamentos se as pessoas não se comprometem com as mudanças. Ela deverá modificar as suas relações com o mundo de maneira concreta. Deverá fazer novas escolhas e abrir mão das escolhas antigas. Se a pessoa não consegue mudar o mundo à sua volta e não consegue mudar a si própria, o seu sofrimento vai continuar. Nos relacionamentos amorosos, tudo que o outro pensa a meu respeito tem um peso enorme, pois o olhar do outro impõe um julgamento sobre aquilo que eu sou. Esse olhar acaba por definir quem eu sou, pois só conseguimos perceber quem somos a partir do olhar dos outros. E se você chegou até aqui, obrigado pelo seu tempo e pelo seu interesse. Agora eu vou resgatar as perguntas que eu fiz lá no início. Com a pandemia, muitas relações amorosas entraram em crise? Ou com a pandemia, muitas crises nas relações amorosas foram reveladas? E eu te respondo que as crises já estavam lá. A pandemia apenas acelerou o que inevitavelmente iria acontecer. Falar de relacionamentos amorosos é um dos temas mais complexos para a psicologia, pois não falamos apenas de uma pessoa, falamos de duas. Muitas vezes temos que levar em conta os filhos, os parentes, o patrimônio, profissão e amigos. E todo esse conjunto de situações se relaciona entre si e também envolve emoções e sentimentos distintos. Se você quer saber mais sobre como a ansiedade e o medo afetam as relações amorosas, escreva nos comentários. Comente qual tema sobre esse assunto eu posso aprofundar neste vasto universo que envolve amores e desamores. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha contribuído com você. Compartilhe ele caso conheça alguém que precisa refletir sobre o seu relacionamento amoroso. Você poderá me seguir e curtir tudo que eu publico no Facebook e no Instagram. Você também poderá me acompanhar no YouTube.
E também lá no YouTube, se inscrever e acionar as notificações. Basta me procurar pelo nome Sem Medo de Ser. Em todos esses canais eu compartilho conteúdos diariamente que vão fazer você vencer o medo e a ansiedade e assumir o controle da sua vida. Obrigado por chegar até aqui. Fique bem e conte comigo.